E aí, salve meu querido, salve minha querida, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Camargo, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Química no Detalhe. Na videoaula de hoje, vamos continuar o estudo sobre cinética química, o estudo sobre lei da ação das massas. Hoje eu vou te apresentar a definição de ordem da reação e vou te mostrar exercícios que envolvem tabelas com experimentos da reação química. E por meio dessa tabela, desses experimentos, você vai calcular a lei da ação das massas, a lei da velocidade. Então se prepara aí, já curte o vídeo e vamos para a aula! Então, vamos lá! Na videoaula de hoje, então, nós vamos continuar aí o estudo da lei da ação das massas, né? A gente vai continuar a montar essa equaçãozinha aqui, ó. A lei cinética. Velocidade da reação é igual a constante da velocidade, que depende da temperatura, vezes concentração em mol por litro do reagente A, vezes concentração em mol por litro do reagente B. Só que cada reagente tem que ter um expoente aqui em cima, né? Um expoente. E esse expoente, a gente viu na videoaula passada, que é determinado experimentalmente. Mas tem umas manhãzinhas no meio do caminho, que é o quê? Se a reação for elementar, os expoentes coincidem com os coeficientes. Se a reação não for elementar, eu tenho que ver se o exercício vai me fornecer a etapa lenta. Aí na etapa lenta, os coeficientes coincidem com os expoentes. Mas uma terceira forma de você concluir os expoentes é por meio de uma tabela com experimentos, ou seja, com os resultados dos experimentos. Como assim, professor? Você faz a reação química a mesma reação química em condições diferentes. Ó, experimento 1, experimento 2, experimento 3. Você faz a mesma reação, só que mudando as quantidades de A e B e vê quanto isso interfere na velocidade. Então agora, nesse tipo de exercício, eu vou tirar os expoentes por meio da tabela, por meio dos experimentos realizados. Professor, eu não posso vir simplesmente aqui, ó, nessa equação e colocar que o A está elevado a 3 ao cubo, né? E B está elevado ao quadrado? Não. Por que não, professor? Porque eu não sei se a reação é elementar para fazer isso. Se o exercício falasse que é elementar, tudo bem, era só colocar A ao cubo, B ao quadrado. Mas ele não tinha por que ele te dar essa tabela. Se ele te deu essa tabela, é porque essa reação aqui não é elementar. E aí eu vou tirar os expoentes por meio daqui, ó, a tabelinha, beleza? E nessa videoaula ainda eu vou te contar o que é o conceito, o que é ordem da reação química. Mas primeiro, vamos concluir quais são os expoentes do A e do B. Vamos aplicar nessa videoaula mais uma vez a lei cinética, tá? Mas agora não é da reação elementar, não é da etapa lenta, agora é da tabela. Para começar, antes de iniciarmos tudo isso, se inscreve no canal se você não é inscrito, isso é bem importante. Você que já é inscrito, muito obrigado. E curte o vídeo, que isso é bem importante. Sus? Então, vamos lá. Vamos concluir então quais são os expoentes, né, do A e do B. Um númerozinho aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, você vai para a tabela e eu quero ver quanto que o A influencia na velocidade. Como assim, professor? Quando eu altero a concentração do A, eu quero saber o quanto que isso mexe na velocidade. Esses são os experimentos que os químicos realizam. Como, professor? Eu vou repetindo a mesma reação, só que eu deixo um reagente com a mesma concentração e altero só do outro. E eu vejo quanto que isso implica na velocidade da reação. Depois faço o contrário, né? Aí eu deixo a concentração do A constante e altero o B. E vejo o quanto isso interfere na reação. Aí, sabendo a variação da concentração e a variação da velocidade, eu concluo o expoente. Parece um pouco evasivo dessa forma, mas você vai perceber que é bem tranquilo. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente faz é deixar quem? Vamos deixar o B constante, né? Vamos fazer uma reação, a mesma reação duas vezes, só que eu vou variar a concentração do A somente e o B, portanto, vai ficar constante. Aí você vê, de qual experimento para qual experimento que ele mudou o A e o B ficou constante. De qual experimento, de qual para qual, o A vai mudar e o B vai ficar constante.
do experimento 1 para o experimento 2. Ó. Perceba, ó, o B ficou constante. O que aconteceu com a quantidade de A, com a sua concentração? De 2 foi para 4, né? Então ela dobrou. Você vem aqui e coloca, ó, vezes 2, ela dobrou. A quantidade de A dobrou. O cara repetiu a reação química, dobrando a quantidade de A e mantendo o B. Agora ele quer ver quanto que isso influenciou na velocidade. A velocidade era 3 mols por litro a cada minuto e agora foi por o consumo, em média, uma taxa de desenvolvimento de 6 mols por litro a cada minuto. Perceba que a velocidade fez o quê? Dobrou também, né? Ó, 3 vezes 2, 6. A velocidade dobrou. Agora eu preciso pegar essas duas informações, colocar aqui para concluir qual é o expoente. Professor, como que eu faço isso? Olha só, olha que legal, olha que legal. Você vem aqui e escreve o que aconteceu com A. Você dobrou a quantidade de A. Não importa qual o valor que tinha, 3 mols por litro, 20 mols por litro, 5 mols por litro, 0,1 mol por litro. Você vai pegar essa quantidade e multiplicar por 2. Então vai ficar assim, né? 2 vezes a quantidade do A. Ó, você dobrou. Beleza? E quando você dobrou, o que aconteceu com a velocidade? O valor da velocidade também ficou multiplicado por 2. Agora você pensa, como tem que ter um expoente aqui em cima, e a gente viu que, na aula passada, o resultado de um membro tem que aparecer do outro. O resultado de uma operação matemática de um membro da equação química tem que aparecer do outro. Então aqui eu coloquei um 2, e aqui surgiu um 2. Portanto, qual tem que ser o expoente? Ó? 2 elevado a quanto vai dar 2? 2 elevado a quanto vai dar 2? 1, né? Ó, se eu fizer 2 elevado a 1, dá 2. O resultado vai dar 2. Então, no outro lado, também aparece um 2. Ó. Então, a gente acabou de concluir que o expoente do A é 1. Agora, vamos fazer para o B, que vai ficar bem claro para você. Bem, o que eu faço agora? O químico vai fazer a mesma reação de novo, mas agora mantendo a concentração do A constante e alterando o B. Então você vê na tabela, você vê de qual experimento para qual experimento o A vai ficar constante e o B vai variar. Sempre faça assim. Um tem que estar constante e o outro variando. Se você analisar, do experimento 1 para o experimento 3, ó, o A ficou constante, a quantidade do A não mudou. Mas a quantidade de B mudou, né? Perceba que a quantidade do B, ó, ela fez o quê? 1 foi para 2. Você dobrou a quantidade do B. Você dobrou a quantidade de B. O que aconteceu com a velocidade nesse meio tempo? Ela foi de 3 para 12. A velocidade foi de 3 para 12. 3 vezes quanto dá 12? 4, né? Então olha que legal que você acabou de concluir. Você dobrou a quantidade de B e a velocidade quadruplicou, ó, foi de 3 para 12. A velocidade quadruplicou. Você vem e coloca essas informações aqui. Vem. Ó, então a quantidade do B você dobrou, não importa quanto fosse, ficou 2 vezes isso, beleza? Só que, lembre-se, a operação, o resultado de um membro tem que aparecer no outro. Aqui eu coloquei um 2, só que aqui apareceu um 4, né? A velocidade, ó, ficou 4 vezes maior. O valor que a velocidade era, ficou multiplicado por 4, ó. Então pense, eu coloquei um 2 desse lado e apareceu um 4 aqui. Só que lembre-se que tem um expoente aqui, né? Ou seja, 2 elevado a quanto vai dar 4? 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. Então se eu dobrar a quantidade de B, como esse B está elevado ao quadrado, o 2 vai ser elevado ao quadrado, que vai dar 4, e o resultado de um membro tem que aparecer do outro. Se aqui deu o resultado igual a 4, aqui aparece um 4. Isso significa que o expoente do B vale 2. Aí você acabou de concluir os expoentes por meio dos experimentos realizados. Você deixa um reagente constante, varia o outro e vê o que acontece com a velocidade. Tendo a variação da concentração do reagente e da velocidade, você conclui o expoente.
Depois você faz a mesma coisa para o outro, né? Deixa o A constante, varia o B, vê quanto o B variou e quanto a velocidade variou, e aí você conclui qual é o expoente. Aí você montou a lei cinética, a lei da ação das massas para essa reação. Perceba como isso aqui, ó, não é elementar, porque ó, os coeficientes não coincidiram com os expoentes. E é assim que a gente monta a lei da ação das massas com exercícios envolvendo tabela. Um detalhe, por exemplo, digamos que eu dobrei a quantidade do B, eu dobrei a quantidade de B, tá? Ó, dobrei. E digamos que a velocidade ficasse 8 vezes, ficasse 24, tá? Então vamos anotar isso, ó. Digamos que fosse 24 aqui, ó. Fosse 24 mols por litro. Então, digamos que fosse esse o valor aqui, ó, tá? Uma suposição. Então, digamos, ó, eu dobrei o B e a velocidade ia ficar vezes 8, né? 3 vezes 8, 24. Aí eu ia pensar o seguinte, ó. Eu dobrei o B e a velocidade ficou 8 vezes, né? 3 vezes 8, 24. Aí você fala, puxa vida, como é que eu coloco 2 de um lado e vira 8 do outro lado? Qual que é o expoente para que o 2 gere um 8? 3, né? Ia ficar 2 elevado ao cubo 8. O resultado de um lado aparece do outro. Aí, o expoente do B seria 3. Entendeu? Então, o que você tem que colocar? Você deixa um constante, varia o outro reagente, você vê qual foi a multiplicação que você realizou, né? Qual foi a variação, qual foi a proporção, ó, que ficou vezes 2 e a velocidade ficou vezes 4. 2 elevado a 2 dá 4. Então o expoente é 2. Agora, se tivesse aumentado 8 vezes, 2 elevado à terceira dá 8. O expoente seria 3. Tá? Então é dessa forma que você tira os expoentes usando uma tabela. Sempre a manha é essa, ó. Coloque a operação da concentração, coloque a operação da velocidade, coloca um igual entre eles aqui, ó, e resolve essa continha. 2 elevado a quanto dá 2? 2 elevado a 1. Beleza. 2 elevado a quanto dá 4? 2. Se fosse 8 vezes a velocidade aumentada, 2 elevado a quanto dá 8? 3, assim por diante. Beleza, minha gente. Agora, para encerrarmos, eu quero te contar o conceito de ordem, que cai bastante nos vestibulares. O que é essa tal de ordem, professor? A ordem nada mais é do que o expoente. Acabou. A ordem, ela diz pra gente o quê? Qual que é a relação entre a concentração e a velocidade? Qual que é a dependência da velocidade em relação à concentração? Então a ordem é essa relação entre concentração e velocidade. É o expoente. Então eu posso vir aqui e falar o seguinte, que essa reação, vamos anotar isso, que essa reação é de ordem 1 ou de primeira ordem, ó, eu falo assim, ó, a reação é de primeira ordem em relação ao reagente A. Isso quer dizer que o expoente do A é 1. Se eu dobrar, dobra. Se eu triplicar, triplica. Se eu quadruplicar, quadruplica, porque o expoente é 1. Aí eu venho aqui e coloco que a reação é de segunda ordem, ou ordem 2, em relação ao B. Quer dizer que o expoente do B vai ser 2. Se eu duplicar 2 ao quadrado, 4. Se eu triplicar 3 ao quadrado, 9, e assim por diante, tá? Então, o expoente do B é 2. E ainda, eu posso colocar que essa reação tem uma ordem global. Então, como é que eu faço para achar a ordem global? Eu somo a ordem do A e do B, eu somo os expoentes. Então eu falo que essa reação é de terceira ordem global, ou a ordem global é 3, ó. Terceira ordem global. Como que eu faço essa terceira ordem global mesmo, professor? Eu somei o 1 com o 2, né? Você soma os expoentes dos reagentes, ó. 1 mais 2, 3. Tudo bem? Então, ordem é essa relação entre concentração e velocidade, nada mais é do que o expoente, tá? Nada mais é do que o expoente. Então, a reação é de primeira ordem em relação a A, de segunda ordem em relação a B, e tem uma ordem global 3, ou de terceira ordem global. Como que eu acho a ordem global? Basta somar
a ordem de um, o expoente de um com o expoente do outro. Ó. Terceira ordem global. Tá aí. Então, na videoaula de hoje, a gente aprendeu a montar a lei cinética por meio de uma tabela. Agora é hora de treinar tudo isso. Deixa aí o teu e-mail nos comentários e também faça parte do nosso canal do Telegram, Química no Detalhe. E aí lá eu vou postar também as listas dos exercícios de cada aula, beleza? Eu te espero na próxima videoaula e até a próxima. Tchau, tchau.